Vamos voltar a falar sobre o caso da morte da gerente Maiara Barros, vamos lá? Lembrando para você que esse crime aconteceu numa sexta-feira, dia 12 de janeiro, no shopping no bairro de Mangabeira. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Luiz Carlos, ele está recolhido no presídio do Roger. O repórter Carlos Daniel está ao vivo e traz todas as informações sobre essa denúncia. Alô, Carlinho, cadê tu, Carlinho? Manda brasa, Carlos Daniel. Boa tarde, meu irmão. Oi, Paulo. Boa tarde para você, boa tarde para toda a Paraíba ligada com a gente aqui no Correio Verdade. É um desdobramento importantíssimo desse caso que chocou todo o país. Eu falo ao vivo de frente do presídio do Roger, onde nesse momento se encontra preso o Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, de 47 anos. A novidade, Paulo, sobre esse caso é que o Ministério Público já protocolou a denúncia contra o Luiz Carlos, preso preventivamente por ter assassinado a gerente de um restaurante em um shopping no bairro Mangabeira. Esse caso, nós acompanhamos há poucos os detalhes de como o Luiz Carlos agiu, toda a dinâmica do crime, com o David Martins. E aí eu chego agora justamente destacando alguns pontos importantíssimos dessa denúncia do Ministério Público. Primeiro de tudo, Paulo, é que o Ministério Público, nesse documento, pede pela manutenção da prisão preventiva do Luiz Carlos, tendo em vista aí justamente o perigo e destemor que ele apresenta à sociedade diante de como tudo aconteceu no shopping no início da tarde daquele dia 12 de janeiro, tão triste que nós acompanhamos, inclusive aqui no Correio Verdade. O Ministério Público também denuncia o Luiz Carlos por 3 crimes. São eles: porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, cárcere privado por ter feito o barman do restaurante de refém, homicídio qualificado por ter planejado todo o ato, como a gente acompanhou há pouco, com as imagens da casa do Luiz Carlos, inclusive com algumas anotações deixadas por ele no apartamento onde ele morava. E ainda sobre o crime de homicídio, tem alguns agravantes nessa denúncia do Ministério Público. O fato do Luiz Carlos ter matado a gerente Maiara Valéria por motivo fútil, de acordo com ele, de não ter recebido uma resposta de um processo seletivo que ele teria então participado para trabalhar naquele restaurante. O fato de ter atirado na gerente mesmo após ela já estar caída ali no chão, agonizando. E também o fato de ter feito tudo isso num local de muita movimentação, como uma praça de alimentação, colocando a vida das pessoas que circulavam ali pelo espaço também em risco. O shopping se encontrava muito cheio, tinha muita gente no momento que tudo aconteceu. Outra informação importante que esta denúncia do Ministério Público traz é que o Luiz Carlos atirou por 3 vezes contra um policial civil que estava ali de folga na praça de alimentação e teria iniciado as negociações. Ele atirou por 3 vezes contra esse policial civil e aí, por muita sorte, graças a Deus, que aí nenhum desses 3 disparos efetuados pelo Luiz Carlos atingiu esse policial que estava de folga e aí então, como eu disse, participou das negociações, até quando de fato o Luiz Carlos aceitou essas negociações, essa conversa com esse policial que estava de folga. E aí acabou se entregando, pondo um fim naquele momento tão tenso que nós acompanhamos naquele dia 12 de janeiro. Agora, o Ministério Público apresenta essa denúncia importantíssima e, claro, nós vamos seguir acompanhando mais detalhes sobre esse caso, viu, Paulo? Carlos, um abraço, muito obrigado, parabéns a você, obrigado pelas informações. Então, pelo visto, pelo que deu para entender das palavras de Carlos, de todas as informações colhidas pela nossa equipe, o Ministério Público fechou caso em torno desse homicídio, não é? As causas foram aquelas mesmas que nós, desde o início, trouxemos aqui no programa. Mesmo algumas pessoas, pelo menos em off, não sei o que elas disseram na hora que foram ouvidas pelas autoridades policiais, tá? De que a gerente não tinha em momento nenhum entrevistado ele, que eles não se conheciam, enfim. Mas agora, com essa informação oficial, com a denúncia pronta, apresentada à justiça, inclusive com a manutenção da prisão preventiva, a gente, pelo menos a priori, descarta qualquer outra tese, tá?